Então vamos dar continuidade para a próxima aula. Um prazer para mim poder convidar a doutora Ludmila Ajar, que é professora associada do Instituto do Coração, da Faculdade de Medicina da USP, da Divisão de Cardiologia, que vai estar abordando um assunto muito importante, que é um update, o que nós devemos saber sobre a anticoagulação em pacientes com câncer. Ludmila. Renato, muito obrigado. Queria aproveitar essa oportunidade para agradecer a você por essa honra de estar aqui e também agradecer que você tem representado muito bem o nosso país lá fora, tem levado os nossos alunos. Eu mesmo, no nosso programa de pós-graduação, a gente tem alguns alunos que estão com o Renato, então para a gente é um motivo de muito orgulho. Bom, o assunto então que eu vou abordar é a abordagem do tromboembolismo venoso no paciente com câncer. Qual a importância da gente estudar a parte o paciente com câncer que tem tromboembolismo venoso? É claro que o nosso objetivo ao tratar um paciente com câncer não é apenas prevenir mortalidade, mas significa também prolongar a vida e a sua qualidade de vida. E nós sabemos que hoje, felizmente, graças ao aumento da eficácia da terapia oncológica, hoje esses pacientes apresentam um aumento significante da sobrevida, ou seja, nós melhoramos o nosso arsenal de quimioterápicos, de radioterapia, esses pacientes hoje vivem mais, por consequência, eles são hoje mais suscetíveis, por um período maior, a consequências indesejáveis da terapia. Então, efeitos cardiovasculares da radioterapia, efeitos cardiotóxicos da quimioterapia. Então, hoje nós sabemos que os pacientes oncológicos, eles são potencialmente pacientes de risco para injúria ao sistema cardiovascular e respiratório. Isso deve-se muito ao aumento da sobrevida, pelo avanço das terapias, como também por consequência do aumento da sobrevida, vão incidir sobre eles por mais tempo um considerável número de fatores de risco. E o tromboembolismo venoso, neste cenário, ele ocorre em 15% de todos os pacientes com câncer. Essa é a média de prevalência, ou seja, de cada 100 pacientes com diagnóstico de câncer, 15 ao longo de sua evolução terão diagnóstico de tromboembolismo. Mais importante ainda para a gente considerar é a segunda causa de morte do paciente oncológico. Ou seja, nós não podemos deixar de chamar atenção para a importância desse problema. E no paciente com câncer, o tromboembolismo leva a mortalidade cardiovascular 8 vezes maior, comparando com o paciente que não tem câncer, daí a importância disso. E nós temos alguns desafios quando nós nos deparamos com o diagnóstico de tromboembolismo venoso em um paciente que tem câncer. Primeiro, esse paciente terá uma evolução pior, tanto no que se refere a uma maior prevalência quanto a maior gravidade. Por outro lado, ele vai recorrer mais. Esse paciente tem mais complicações, ou seja, ele tem mais sangramento, ele tem mais trombocitopenia associada ao tratamento e à fisiopatologia da doença. Esse paciente também tem mais insuficiência renal, ou seja, ele também, além de ter uma doença mais prevalente, mais grave, mais recorrente, ele tem mais desafios no que se refere à abordagem terapêutica. E nessa população, nós temos muito poucas recomendações específicas. Nós temos 2 ou 3 consensos de experts, mas nós não temos uma abordagem apropriada do tema no que se refere à medicina baseada em evidências. Todos nós sabemos o que acontece. Nós sabemos da tríade de Virchow, que está presente na maioria dos tromboembolismos venosos no paciente comum, e nós sabemos que o câncer é um ativador por si só de trombina, de protrombina, de plaqueta, ou seja, as células tumorais, elas aumentam a expressão do fator tecidual, elas estimulam a ativação da trombina, estimulam a produção de protrombina, ou seja, o paciente com câncer tem uma ativação endotelial contínua da própria doença, mais exposição a fator de risco inerente à idade, mais exposição a tratamento. Isso vai gerar um ambiente inflamatório e protrombótico bastante favorável à ocorrência de trombogênese. Isso é demonstrando que as células tumorais, elas são células que já expressam fator tecidual, que é o grande início para toda a ativação do sistema de coagulação, que vai combinar com uma produção intensa e continuada de fibrina, ativação de fibrinogênio e ativação plaquetária. Ou seja, nós temos continuadamente um meio protrombótico no paciente que tem câncer. E o impacto do tromboembolismo venoso, de uma maneira geral, é um problema mundial. Não só da população com câncer, mas hoje, dentre as mortes
passíveis de prevenção, a embolia de pulmão é a principal causa de morte hospitalar passível de prevenção. Aproximadamente 25% de todas as embolias de pulmão são fatais. Nós sabemos que a mortalidade desses pacientes aumenta não só a curto prazo, mas a médio e a longo prazo. Por outro lado, essa é uma doença associada à morbidade. Então, o paciente que não morre, ele tem uma chance muito grande de evoluir, principalmente com a síndrome pós-trombótica, que é aquela síndrome de insuficiência venosa, de dermatoesclerose dos membros inferiores, 40% a 50%, e pelo menos 4%, 5% dos pacientes podem evoluir com hipertensão pulmonar crônica tromboembólica. Isso, claro, gera um impacto econômico, um impacto de qualidade de vida e de custo de produtividade. O câncer aumenta o risco de mortalidade, como aumenta a chance do tromboembolismo venoso. Nos principais estudos, esse é um grande registro europeu e norte-americano, mostrando que dentre os fatores de risco, um dos fatores isolado que aumentam a quase 2,5 vezes o risco de mortalidade do paciente com embolia de pulmão está o câncer. E por que esse paciente morre? A principal causa de mortalidade associada a tromboembolismo venoso é a disfunção do ventrículo direito e o choque, que normalmente acontece nas primeiras horas. Mas por que esse paciente morre? Nós sabemos que o ventrículo esquerdo, ele tolera grandes aumentos de pressão, sem que ocorra uma queda significante do seu débito cardíaco, do seu volume sistólico. Por outro lado, o ventrículo direito, ela é uma câmara de uma complacência muito ruim, ou seja, frente a elevações de 10, 20, 30 milímetros de mercúrio, de pressão arterial, ou seja, um êmbolo, um coágulo novo na artéria pulmonar, gera um aumento da pressão pulmonar e uma queda significante do volume sistólico do débito cardíaco do ventrículo direito, e essa é a principal causa de mortalidade desses pacientes com embolia de pulmão. Ou eles evoluem com morbidade, com complicações crônicas, e para um paciente com câncer, isso é extremamente mórbido, vai piorar muito a qualidade de vida, a chance desse paciente continuar seu tratamento. E esse paciente que evolui com hipertensão pulmonar tromboembólica, ou seja, o paciente que não foi reperfundido na fase aguda por mecanismos endógenos ou muitas vezes por tratamento, quanto maior é a pressão pulmonar residual, menor é a sobrevida desse paciente ao longo de 10 anos de acompanhamento. Ou seja, é uma doença que tem uma mortalidade muito grande, como também uma morbidade. Esse paciente, então, que apresenta na fase aguda uma sobrecarga pressórica, eu vou entrar em uma espiral que vai culminar com choque cardiogênico. Elevação da pressão pulmonar, dilatação do ventrículo direito, ao mesmo tempo aumento da pressão transmural, ativação neuromoral, mecanismos inflamatórios, mais isquemia da coronária direita, geram agudamente um baixo débito do ventrículo direito, associado à hipotensão arterial sistêmica, que vai piorar ainda mais a pré-carga do ventrículo esquerdo, culminando então com choque e muitas vezes com mortalidade na fase aguda. É claro que ao diagnosticar esse paciente, a grande estratificação inicial ao diagnóstico, se há embolia de pulmão com choque ou hipotensão, ou sem choque ou sem hipotensão. Ou seja, o choque e ou a presença de hipotensão já vai me diferenciar quem é o paciente de alto risco, que precisa de uma atenção especial, quanto no que se refere à terapia, quanto à monitorização hemodinâmica. Todos os critérios de risco e os critérios de classificação trazem, então, câncer como um dos principais fatores de risco para a má evolução desses pacientes. Esse é um score de risco bastante utilizado, inclusive, ele hoje faz parte do Consenso Europeu de Tromboembolismo de Pulmão, que ao avaliar a chance de mortalidade, ou seja, o score de risco de gravidade desses pacientes, que a gente faça essa escala de pontos. E essa escala de pontos, vejam só, o câncer é um dos fatores que mais eleva a gravidade desses pacientes, ou seja, numa versão, só para vocês terem ideia, de risco moderado, de 86 a 105 pontos, alto risco acima de 106, câncer isoladamente marca 30 pontos, ou seja, é um fator de risco isolado para má evolução, critério de gravidade, como também de sangramento. Quando nós vamos olhar os riscos de sangramento dos pacientes com tromboembolismo venoso, está aqui pontuando a neoplasia mais uma vez. Ou seja, aumenta a prevalência, aumenta a gravidade, aumenta a chance de sangramento, aumento de efeito colateral para esses pacientes. Quando nós vamos olhar quais são as recomendações diferenciadas do tratamento de tromboembolismo venoso no paciente com câncer, de uma maneira geral, o que nós podemos observar?
algumas modificações ao longo dos anos e algum entendimento que nos foi trazido por conta dos estudos randomizados, de uma maneira diferente de um paciente comum, para pacientes com embolia de pulmão e câncer. O tratamento de escolha é a heparina de baixo peso molecular, durante todo o tratamento. Não só na fase aguda para transicionar para o anticoagulante oral, como hoje nós recomendamos para um paciente sem câncer. Para o paciente com câncer, a terapia de escolha, se possível, claro, respeitadas as contraindicações, é a heparina de baixo peso molecular. Assim como existem algumas diferenças em relação ao paciente que não tem câncer. Por exemplo, um paciente que não tem câncer, nós consideramos o tratamento em 3 a 6 meses do término do tratamento. Um paciente com câncer, o tratamento deve ser estendido e muitas vezes considerado por um período indefinido, enquanto a neoplasia desse paciente está em atividade. Isso é bastante discutível. O que é uma neoplasia em atividade? Para cada neoplasia eu tenho uma classificação. Eu considero cura na mama após 5 anos, no pulmão após 5 anos. Então isso é bastante discutível. É o que eu faço com a neoplasia de mama, que o paciente está curado, mas ele tem que ainda manter terapia anti-hormonal, que também é um fator de risco para tromboembolismo venoso. Eu devo manter ou não? Isso é muito discutível hoje. E o que as recomendações colocam de uma maneira geral é: avalie caso a caso, mas na imensa maioria das vezes, você deu o diagnóstico de ainda alguma atividade de neoplasia, manter esse tratamento, e você imagina o que é para esse paciente tomar diariamente uma injeção de heparina subcutânea, e é o que nós temos hoje nas recomendações. Como também hoje nós sabemos, muitas vezes acontece com a gente hoje, na era da tomografia, você vai estadiar, reestadiar, acompanhar paciente, e o radiologista te liga e fala: olha, acabei de encontrar uma embolia de pulmão na sua tomo de estadiamento. E antes, muitas vezes, dizem: o paciente não tem sintoma. Não, hoje nós sabemos que a evolução desse paciente, o incidentaloma, é a mesma evolução de um paciente sintomático, ou seja, a embolia de pulmão acidental, ela deve ser tratada da mesma maneira como a embolia de pulmão sintomática. Esse foi um dos primeiros estudos da Agnes Lee, do grupo da McMaster, e que nos demonstrou a superioridade da heparina de baixo peso molecular quando comparado com o anticoagulante oral no paciente com câncer. Até então, nós imaginávamos que o tratamento deveria ser o mesmo. Heparina na fase aguda, transiciona o anticoagulante oral. E esse estudo nos demonstrou que o paciente com câncer, tomando anticoagulante oral, tipo dicumarínico, ele apresentava, então, em um acompanhamento de 210 dias, ou seja, quase um ano, uma chance de recorrência muito maior do que o paciente que usava dalteparina. Demonstrando, então, pela primeira vez, em um estudo multicêntrico randomizado, a superioridade da heparina de baixo peso molecular ao se abordar terapeuticamente o paciente com câncer e tromboembolismo venoso. A partir daí, na imensa maioria das revisões, consensos e reunião de experts, a heparina de baixo peso molecular, ela ficou então recomendada 2A no europeu, em outros 1A, 1C, revisões. Essa é do Lancet de 2012, recomendações é do Dr. Samuel Goldhaber, demonstrando o mesmo esquema em relação à anticoagulação, manter enquanto o câncer é considerado ativo. Esse foi um consenso de especialistas da Universidade de Paris e, mais uma vez, com grading 1B, heparina de baixo peso molecular é a recomendação para o tratamento inicial. São mais fáceis de utilizar também que a heparina intravenosa e poderíamos usar da mesma maneira que a heparina de baixo peso, fondaparinux, daí o grading 2D. Tempo, por um mínimo de 3 meses, entretanto, os pacientes, na maioria dos estudos, são tratados por pelo menos 6 meses, e a maior parte desses pacientes continua após o 6º mês. Após 3 ou 6 meses, terminar ou continuar vai ser baseado individualizado, a melhor prática clínica, risco-benefício, tolerância, preferência, status do câncer. Bom, mas como o Renato falou, a gente está abrindo um capítulo novo na era de anticoagulação e do tratamento desses pacientes, que são os novos anticoagulantes. Como a gente está em relação aos novos anticoagulantes? Isso vocês vão ver ao longo do curso, mais detalhes específicos de cada dessas medicações, dos novos anticoagulantes orais, mas seria bastante interessante ter uma droga oral que não faça com que esse paciente fique tão dependente do hospital no que se refere à monitorização,
e ao mesmo tempo que não exige uma injeção subcutânea por dia. Então, para essa população, seria algo bastante interessante. O que nós temos? Nos estudos, de maneira geral, que estudaram a população de maneira geral, tem sempre uma subpopulação de pacientes com câncer. Então, quando nós pegamos o Recover 1 e 2, o Hokusai, o Einstein DVT, o Einstein embolia de pulmão e o Amplify, tem um número até considerável de pacientes, que nós temos em torno de 1.500 pacientes com câncer que estavam nesses estudos. Claro que o objetivo principal não era estudar os pacientes com câncer, isso é tudo fruto de análise de subgrupo. Mas, de uma maneira geral, nós podemos ver que quando nós comparamos os anticoagulantes novos com a varfarina, o risco de recorrência, ou seja, a eficácia, é bastante semelhante entre as duas drogas, se não é uma tendência melhor ainda com os novos anticoagulantes. Mas vamos chamar a atenção para um ponto. Eu não estou comparando anticoagulante com heparina de baixo peso molecular, que é o tratamento ideal para esses pacientes. Comparado com a varfarina, nas análises de subgrupo, eles são tão eficazes quanto. Ao mesmo tempo, quando nós vamos ler esses estudos e ver o que eles chamaram de câncer, é muito heterogêneo, a maioria é o paciente ter tido um câncer. Então, eu também não posso dizer que essa subpopulação de 1.500 pacientes realmente tem câncer ativo. Então, vamos chamar atenção para esses pontos. Sangramento, a mesma coisa, bastante semelhante, 2 estudos que foi o Einstein embolia de pulmão e o Amplify, mostrando inclusive a superioridade, ou seja, menos sangramento significante com o grupo dos anticoagulantes orais. Tem um problema, a gente tem algumas vantagens dos anticoagulantes orais versus a heparina de baixo peso molecular, sem dúvida, mas também tem algumas preocupações. Nós temos a preocupação com insuficiência renal, nós temos muita preocupação com interação medicamentosa, principalmente na população oncológica, e ainda, apesar dos novos estudos, no nosso meio a disponibilidade das drogas antagonistas ainda realmente é muito pequena. Vamos, então, olhar para essas drogas no que se refere ao contexto oncológico. Então, por exemplo, o inibidor direto de 10A, ele realmente atua bastante no PGP e no citocromo P3A4, que são vias de metabolização da maior parte das drogas oncológicas. Então, esse é o problema. Então, ele vai alterar, vai interagir com azol, com inibidor de protease, com rifampicina, fenitoína, carbamazepina, os inibidores direto de trombina com ciclosporina, cetoconazol, rifampicina, carbamazepina. E vejam que interessante em termos dos quimioterápicos, o potencial de interação são quimioterápicos do dia a dia desses doentes. Então, olha só, alteração de CYP3A4, que pode reduzir a eficácia dos anticoagulantes, paclitaxel, dexametasona, alteração do PGP, vimblastina, doxorubicina. Doxorubicina é a droga mais utilizada em oncologia, ainda nos dias de hoje. Neoplasia de mama, linfomas, leucemias, sarcomas. Então, nós temos problemas. Então, por exemplo, terapia hormonal, tamoxifen. Hoje, raramente na neoplasia de mama não se mantém tamoxifen de 5 a 10 anos. Então, existe um potencial de interação que precisa de uma exploração maior. Eu não posso pegar análise de subgrupo desses doentes, desses estudos, e simplesmente dar essa droga para o meu paciente oncológico de olhos fechados. Recentemente, eu tive a oportunidade de participar de um consenso de especialistas no Canadá, que existe um grupo muito forte de hemostasia no Canadá, na Universidade de Ottawa, e eles falaram, bom, vamos reunir especialistas, ver o que temos de evidência, para que a gente escreva um consenso de experts. E aí, de uma maneira geral, eu vou mostrar isso rapidamente para terminar, mais uma vez, a sugestão pela maioria dos especialistas, bem simples, era se todos concordavam, então era a partir de 80% de concordância, era a gente fortemente é um acordo forte, menos de 80% a gente dá uma recomendação moderada de acordo, ou seja, não tem grading. Eles optaram por nem fazer grading, tamanha é a escassez de estudos nessa população. De uma maneira geral, o que eles colocaram? Anticoagulação para esses pacientes é preferencialmente monoterapia com heparina de baixo peso molecular, não havendo evidência até o momento para o uso dos novos anticoagulantes no tratamento desses pacientes. A gente sugere contra. Então, não recomendamos o uso dos anticoagulantes para o tratamento da trombose associada ao câncer. Perguntem para mim se os oncologistas estão usando ou não. Estão, e muito.
Eu tenho visto cada dia no Instituto do Câncer muitos doentes com câncer recebendo. E aí, muitas vezes, é por impossibilidade. O paciente chega para você e fala, eu não vou tomar uma injeção por dia. E aí, entre a varfarina e o anticoagulante oral, novo, muitas vezes os médicos estão escolhendo o anticoagulante oral por comodidade posológica, por conta do INR, mas, ao mesmo tempo, devemos saber que isso não está amparado na prática da medicina baseada em evidência. Em relação ao tempo, a terapia deve se estender, é uma sugestão, acima de 6 meses, enquanto o câncer estiver ativo. O ideal é você continuar na dose atual da heparina. Individualização da heparina para depois a manutenção do tratamento, você vai individualizar. O paciente não aceita a heparina de baixo peso molecular, então o que você vai fazer? Você não tem muita alternativa, aí você fica entre a varfarina e os novos anticoagulantes orais. Uma outra recomendação é em relação à trombose de membro superior. Então, esse time de especialistas sugere ou recomenda o tratamento da trombose envolvendo veias de membros superiores profundas, axilar e subclávia, veias mais proximais. Trombose de basílica, cefálica, ultrassom de vigilância, para ver se não houve embolia para outras veias mais profundas. Mas, de uma maneira geral, a gente vai anticoagular trombose de veias profundas. Em relação à recorrência de câncer, ou seja, a recorrência da trombose, meu paciente está em uso de uma heparina de baixo peso molecular. E ele recorreu, mas no momento da recorrência, eu estou usando uma dose menor que a dose terapêutica, porque hoje, o que a maior parte dos centros faz com esse paciente é, durante 3 meses, 1 miligrama quilodose de 12 em 12 de enoxaparina, por exemplo, ou a dose full de dalteparina. Depois dos 90 dias, passa-se para uma dose menor, 75% menor. É o que a maioria dos especialistas faz, baseado nos 2 estudos randomizados que tem, mas ninguém comparou manter ou não manter essa dose full. Mas até por comodidade posológica, se faz 3 meses, por exemplo, de 1 miligrama quilodose de 12 em 12 de enoxa e depois a manutenção com 1 miligrama quilo dia. Mas isso é muito discutível também. Não é uma recomendação consensual. Mas quando a recorrência ocorre e o paciente não está na dose full, a recomendação é aumentar a dose, deixar a dose completa por pelo menos 4 semanas. Certo? Se a dose, isso é um outro aspecto que diferencia bastante. Nós, no Brasil, América Latina, de uma maneira geral, temos a cultura do filtro de cava. Tudo é filtro de cava. Recorreu, filtro de cava. Vai para uma cirurgia, filtro de cava. Canadá, Estados Unidos, recomendam muito pouco o filtro de cava. Primeiro que ele é caro. Segundo, que ele está associado a eventos adversos, tipo migração, trombose local. Terceiro, que existem outras terapias antes de chegar no filtro de cava para muitos doentes. Então, a recomendação desse consenso de especialistas do Canadá foi que o paciente que está na dose full terapêutica e faz uma recorrência, a recomendação é aumentar a dose 20% a 25%, tem a dose full mais 25% por 4 semanas. E observar o que acontece com esse paciente. Então, você teria algumas possibilidades. Aumentar a dose 20% a 25%, adicionar um antiplaquetário, lembrando que a fisiopatologia de uma síndrome trombótica hoje deve ser encarada como uma disfunção endotelial. Você tem ativação plaquetária também. E, em terceiro lugar, talvez conversar com o oncologista, e isso é sempre necessário, essa interação entre o cardiologista, entre o vascular, entre o hematologista e o oncologista. Às vezes ele está com uma terapia muito trombogênica, por exemplo, da talidomida, que quase 70% dos pacientes em uso de talidomida para mieloma podem evoluir com uma síndrome de tromboembolismo venoso. Então, muitas vezes, é possível, você está terminando a terapia, então, antes de ir para um filtro, terminei a exposição ao quimioterápico, então vamos dar uma chance para esse paciente. Em relação à plaquetopenia, a recomendação é você manter a dose terapêutica se a plaqueta está 50 mil ou mais. Então, até 50 mil, manutenção da dose terapêutica. É claro que existem pacientes que têm, por exemplo, entre 30 e 50 mil. Qual que é a sua opção? A opção é o seguinte, muitas vezes, e é importante você saber identificar qual é a gênese da plaquetopenia. Às vezes ele está a 30 mil, mas o nadir da quimioterapia está terminando, e essa plaqueta vai voltar a subir amanhã ou depois.
Então, você dá uma dose corrigida, uma redução de dose, metade da dose, depois a plaqueta volta a subir, você vem para a dose terapêutica. Ou, eventualmente, vai ficar 30 mil, tá por aí. Então, muitos deles recomendam, bom, faça uma transfusão de plaqueta, deixe a plaqueta 50 mil ou mais e volte à dose terapêutica total. E na possibilidade de, bom, não tem condição de dar anticoagulante, aí sim, você coloque um filtro de veia cava, mas que esse filtro de veia cava seja temporário, é a recomendação na maioria das vezes, ou seja, adquiriu plaqueta, adquiriu condição para voltar, você retira o filtro de veia cava. Em relação à função renal, esse é um outro problema. Quem trata com esses pacientes sabe que hoje, por exemplo, no Brasil, a heparina de baixo peso molecular mais disponível nos serviços é a enoxaparina. Nós não temos um leque hoje disponível no nosso mercado, no dia a dia, enoxa, dalteparina, tisaparina. A maioria dos serviços tem enoxaparina. Isso é questão de mercado. A enoxaparina, nós sabemos que o peso molecular dela é baixo e quanto menor o peso molecular da heparina, maior é a chance de bioacúmulo na insuficiência renal. Daí explica por que aquele estudo de 2003 foi com a dalteparina e por que o estudo atual, que eu vou mostrar daqui a pouco para terminar, foi com a tisaparina. Porque os pacientes com câncer têm uma incidência maior de insuficiência renal. Então, idealmente, você deve utilizar, nos casos, claro, com a creatinina um pouco elevada, mas não que contraindique, ou seja, com clearance ainda acima de 50 ml por minuto, mas entre 50 e 70, se você puder usar uma heparina de baixo peso molecular, que tem um peso molecular maior, menor é a chance de bioacúmulo. E a enoxaparina tem o peso molecular, é o contrário, desculpa. A enoxaparina, que gera mais bioacúmulo, é a que tem o menor peso molecular. Quanto maior o peso, maior a chance dela ser excretada, que é o caso da dalteparina e da tisaparina. Então, é claro, você sempre deve recomendar vigiar a função renal em pacientes que têm um clearance menor que 50. Agora, se esse paciente tiver um clearance menor que 30, você tem que evitar heparina de baixo peso molecular. Eles fazem, o pior é que fazem. Você ainda vê pacientes que estão em diálise tomando heparina de baixo peso molecular. Isso é contraindicado. Entre 30 e 50, monitore o anti-10A, mas monitore o anti-10A no vale. Não é o pico que a gente faz. O pico que a gente faz 4 horas depois é para você monitorar a eficácia. Por exemplo, num paciente que tem sobrepeso, numa gestante. Mas o paciente que tem insuficiência renal, você quer monitorar segurança. Você vai monitorar vale, é 1 hora antes. E esse nível de anti-10A tem que estar menor que meio para você estar tranquilo. Então, nessa situação intermediária, faça a monitorização. E, por favor, se tiver disponível uma outra heparina de baixo peso molecular, e estes são os pacientes que muitas vezes hoje nós ficamos extremamente limitados. O que você vai fazer com um paciente que tem TEV, câncer e diálise? Hoje nós damos varfarin. O que você vai fazer? Você interna o paciente na fase aguda, heparina intravenosa com o varfarin, transiciona para varfarin, é menos eficaz que a heparina, paciência, sangra mais, mas é a única alternativa que você tem. Então, as moléculas de maior peso são mais clareadas por mecanismos extra-renais, então tem um menor risco de acúmulo e de sangramento. Então, entre 30 e 50 de clearance, enoxa e fondaparinux possivelmente vão bioacumular. Então, entre 30 e 50, talvez tivesse lugar as outras heparinas de baixo peso molecular. Entendo insuficiência renal instalada, heparina intravenosa, transicionando com varfarina, e a gente monitora o TP e NR desse paciente mais perto. E esse é o último estudo, ou seja, a mesma Agnes Lee, que em 2003 fez o estudo dalteparina versus varfarina, falou, bom, nós passamos 12 anos do tratamento do câncer, muita coisa mudou. Vamos, mais uma vez, fazer um estudo de varfarina versus heparina de baixo peso molecular. Ela randomizou 900 pacientes, ficou com 449 em um grupo, 451 no outro. E a heparina escolhida dessa vez foi a tinza. Ou seja, heparinas que bioacumulam menos. O que ela demonstrou para a gente? Em termos de recorrência, TEV recorrente, vocês veem que, de uma maneira geral, no desfecho primário, não houve diferença. Dá uma tendência a menos recorrência, mas não foi significante. Assim como não houve diferença em termos de sangramento maior.
Mas sangramento geral, a varfarina significantemente aumentou o sangramento quando comparado com a tinzaparina. E quando ela faz análise pré-protocolo, porque o estudo estava desenhado para intention to treat foi isso aqui. Tendência, mas não significante. Na análise pré-protocolo, ou seja, analisando só os doentes que realmente tomaram tinza e do outro lado os pacientes que realmente só tomaram a varfarina depois da transição, a varfarina está associada a um aumento significante de recorrência de tromboembolismo venoso. Ou seja, se passaram muitos anos e ainda a heparina de baixo peso molecular é mais segura para esses pacientes. Em conclusão, TEV é uma afecção muito frequente do paciente com câncer e problemática, aumentando a chance de mortalidade desses pacientes. O tratamento deve ser individualizado. No nosso dia a dia, a gente vai ter que pesar muito o risco de trombose e sangramento. Eu não posso subestimar o risco dessa doença. A plaqueta está 60 mil, deixa para amanhã. E aí que o paciente vai ter um evento e morrer. Estamos aguardando novos fármacos. Precisamos sim de um estudo anticoagulante novo versus heparina de baixo peso nessa população. A heparina de baixo peso molecular ainda é a mais adequada e esses pacientes precisam de uma monitorização bastante individualizada. Muito obrigada.